E estamos de volta com o Mercoagro Podcast, a indústria da carne conversa. Este é o terceiro dia de feira, movimentando muitos negócios, networking, conhecimento e relacionamento. Eu sou Carol Bonamigo e continuamos as nossas gravações de Dentro da Mercoagro 2023, Feira Internacional de Negócios, Processamento e Industrialização da Carne, aqui do Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, Santa Catarina. E junto comigo na bancada está o gestor da Mercoagro 2023, senhor Nadir José Cervelin. Senhor Cervelin, como é que está aí esse terceiro dia de feira? Olha, surpreendente. Acabo de receber mensagem tudo parado na passarela da BRF. Diz, olha, aqui está enchendo aqui dentro, é van que precisa. Tá? Isso, de certa forma, preocupa porque é um caos que se cria, né? Mas é um caos bom, né? Para uma causa justa. Isso significa público que vem interesse na feira e eu estou surpreso com o número de visitantes, já vai ultrapassar nossa meta com certeza. Estava dando uma rodada aí com os expositores, estão felizes, taxa de renovação está sendo alta, né? Nós nem saímos ainda a campo, mas já os caras abordam a gente, queremos estar de novo. Então isso dá uma resposta ao trabalho que a gente fez. Perfeito. E aqui, inclusive, no podcast, todo mundo que está passando está elogiando bastante, tanto os expositores quanto os patrocinadores. Então, só alegria aqui na Mercoagro 2023. E neste ano temos 235 expositores, mais de 650 marcas de 20 países em 25 mil metros quadrados de feira, além de uma vasta programação científica paralela com mais de 80 eventos entre palestras, talks e conferências. Estamos aqui agora com um apoiador institucional e um grande parceiro da Mercoagro, o Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas, Núcleo VET. Está aqui na nossa bancada Thiago Mores, vice-presidente do Núcleo VET. Seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, seu Cervelin, também pela confiança, pela parceria que a gente tem construído aí nesse último ano, né, junto com a Mercoagro, né, e é um prazer bastante grande para o Núcleo VET estar aqui apoiando esse evento, porque faz parte também da cadeia de produção animal, né, é a etapa final, mas também faz parte da etapa de produção animal. Com certeza. O Núcleo VET, então, como uma associação regional de classe, né? Então, dando continuidade a esse já seu início, né? Da importância em apoiar a Mercoagro e o peso que ela tem, tanto para Chapecó, região, estado, até mesmo país, que dirá o mundo, né? A Mercoagro, ela já mostrou para que veio, né? Eu confirmo essas informações que o seu Cervelin comentou no início do podcast sobre o tráfego aqui de Chapecó, nas proximidades. Eu estava me deslocando para cá e acabei pegando bastante engarrafamento, né? Então, isso já demonstra o alto número de visitantes aqui da feira, né? Como eu até antecipei um pouquinho o assunto, né? A parte dos expositores, né? Da Mercoagro em si, ela é uma feira muito focada na parte da industrialização, né? Na transformação do músculo que a gente fala, né, para carne, para o produto para consumo humano, né? Então uma etapa, seria a etapa final, a etapa de processamento do produto que nós, né, como veterinários, né, representando aqui os veterinários e zootecnistas, estamos acostumados a produzir lá no campo. Então a gente traz todo esse suporte lá para os veterinários, para os zootecnistas, para produzir o melhor produto para entregar na mão das indústrias e as indústrias aí utilizarem os equipamentos hoje, né? E a importância para Chapecó tanto para a Mercoagro, né, que já faz bastante tempo que vem realizando os eventos, aqui também para o Núcleo VET e também para a classe de veterinários, é um polo aqui que você encontra um grande número de profissionais aqui que atuam nesse setor. Então, nós temos grandes agroindústrias aqui em Santa Catarina, né? O Brasil é referência em cooperativas, né? Eu até estive participando da palestra de abertura do professor Tejon, e ele mesmo comentou que aqui nós somos uma referência no sistema de cooperativas, né? Então, Chapecó é o centro, né? É a cidade onde
quando a gente pensa em qualquer evento do agronegócio, a gente não pode pensar em algum outro polo que não Chapecó, né? E o Brasil, ele está aí no topo, né, das cadeias, né, das principais proteínas animais, ele está no topo da produção. Não só da produção, mas também da exportação em muitas proteínas animais, né? Então, é um grande orgulho para Chapecó, uma oportunidade bastante bacana para que a gente, como o Nucleovet, também está trazendo os simpósios que a gente promove, voltados mais à qualificação técnica dos profissionais, né, dos veterinários, dos zootecnistas, e também da Mercoagro, está trazendo tecnologia, está trazendo profissionais, né, empresas do mundo inteiro, e colocando Chapecó como referência mundial na industrialização da carne. Certamente. Você citou aí os simpósios, né? Então, o Nucleovet promove 2 dos principais eventos técnicos do Brasil, que é o Simpósio Brasil Sul de Avicultura e o de Suinocultura. Então, esses eventos, né, que tem toda essa transferência de conhecimento e aperfeiçoamento de classe, porque quando a gente fala também da cadeia produtiva ali da indústria de alimentos, né, tem que falar também do cuidado com o animal. Então, tudo faz parte desse desenvolvimento de novas tecnologias e experiências nas áreas, que é muito importante, assim como a Mercoagro e os simpósios. Perfeito, né, Carol? E como eu comentei, né, é o início da produção. Então, não adianta a indústria receber uma qualidade, né, um animal de péssima qualidade e tentar transformar isso num alimento de boa qualidade para o consumidor, né? Então, tudo começa lá no campo. Qual que é a genética que o produtor vai usar, que a agroindústria vai usar, qual que é a nutrição, quais são as vacinas, né? Em termos de sanidade, que Santa Catarina é um exemplo para o Brasil e também para o mundo, né? Em algumas situações, é um status diferenciado que a gente tem, né? E a gente tem que preservar isso. A gente tem que tomar um cuidado bastante grande. Então, o Nucleovet, ele é uma associação com mais de 52 anos de existência, né? Ela surgiu justamente numa necessidade dos veterinários da época, né? Em estarem se juntando, se capacitando sobre a questão da febre aftosa, sobre a vacinação de febre aftosa no estado, né? E hoje a gente é um estado reconhecido como livre de vacinação, livre de febre aftosa sem vacinação, né? Então é um trabalho que veio desde o início, de muito tempo, de muitas pessoas, e isso está no coração do Nucleovet, né? Então por isso que a gente aperfeiçoou esses eventos, né? Os simpósios Brasil Sul, que a gente nominou. A gente realiza o Simpósio Brasil Sul de Avicultura, que sempre é realizado no mês de abril. No mês de agosto, a gente realiza o Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, então tivemos recentemente, né, mês passado, o de Suinocultura. E em novembro, agora, nos próximos dias, a gente vai estar realizando o Simpósio Brasil Sul de Bovinocultura de Leite, inclusive, né? É um evento que a gente começou um pouco mais tarde, né, comparando de suínos e de avicultura, mas da mesma forma a gente entendeu que existem bastante profissionais da cadeia de leite e também de bovinocultura de corte, né, que atuam aqui na região. Então a gente sentiu uma movimentação também bastante grande de produtores migrando da atividade leiteira para produção de carne. Então a gente trouxe o ano passado um fórum anexo ao Brasil Sul de bovinocultura de leite, um fórum de bovinocultura de corte. Teve uma demanda muito grande, né, dos profissionais. Então para nós é gratificante assim ver toda essa história do Nucleovet no aperfeiçoamento, em levar sempre a parte técnica para os profissionais que depois vão executar, levar essas informações para o campo e produzir o melhor animal para a indústria, né? Esses temas que são temas dos eventos do Congresso Científico, né? A grade científica ela é formada por associados, né, colegas veterinários e zootecnistas que são associados ao Nucleovet e trabalham em suas empresas. Muitos trabalham também em órgãos públicos, são professores,
Então, a gente tem uma leitura de quais são as demandas que existem no campo, quais são os principais desafios dos produtores, de toda a cadeia, e aí, baseado nisso, a gente consegue, através da comissão científica, das reuniões, elaborar a melhor grade científica, né? E isso tem se destacado bastante nos últimos eventos, né? Pela qualidade dos assuntos que a gente traz. Perfeito. E o Sr. Cervelin sempre salienta a questão da importância também do conhecimento, né? Por isso temos também uma vasta programação científica paralela aqui na Mercoagro. Sr. Cervelin, como que o senhor vê também esta parceria, né, institucional aqui com o Núcleo VET também? O Núcleo VET para nós é uma referência, porque é aquilo que o Moraes falou, não existe como você fazer um produto de boa qualidade com o equipamento que está exposto aqui com uma matéria-prima de baixa qualidade. Então a gente prima primeiro por essa relação de compromisso de uma cadeia de produção, né? E Chapecó tem essa característica, esse DNA. E a outra que o público que eles trazem no simpósio não é o público da feira, mas é o meio que leva o nosso material na porta do nosso cliente, que é a indústria, que é o pessoal da indústria. Então, o nosso material de comunicação, ele chega lá na longínqua fábrica que às vezes nós não conseguiríamos chegar, né? Então, essa parceria de troca de trabalho, de capacidade de trabalho, divulgação e tudo, ela interage no primeiro sentido, aquilo que é uma cadeia forte para que a gente tenha aqui um evento de qualidade com equipamentos que mostra a pujança da região, mas ela não acontece só por equipamento, ela acontece porque existe uma estruturação de uma cadeia. E essa parte, ela acontece porque tem profissionais capacitados, gente que trabalha, dedica esforços, conhecimento, aprendizagem para chegar até aqui. E nós falamos hoje de manhã no simpósio, no Seminário Internacional da Carne, que já acontece desde o início da Mercoagro, onde se abordam temas do alimento, a importância da qualidade dos alimentos, o que interfere na vida das pessoas. Alimentar-se é um ato nobríssimo, né? Então, nós não podemos colocar qualquer coisa para dizer que é alimento. Então, a proteína, quando nós falamos de proteína, e a transformação dela tem que ser algo muito responsável. Se faz com profissionais, se faz com parcerias, e nós completamos isso com a nossa grade de conhecimentos aqui, que é ligada mais a temas específicos, mas que não compete com a atividade deles, mas que são complementares. O principal elo de ligação nosso é a forma de chegar no destino de nossos clientes também, e poder dizer o seguinte: o compromisso do médico veterinário, do zootecnista, do técnico em si, lá no campo, fazer uma matéria-prima de primeiríssima qualidade para que esses equipamentos possam produzir um alimento de boa qualidade. Perfeito. Inclusive, a gente conversou ontem, também estava conversando com o pessoal do Senai, né? E falamos muito dessa questão da importância da qualificação. E que nesses eventos paralelos, realmente, o foco, o visitante que vem à feira para esses eventos paralelos, né, é o visitante diferente do que vem à feira para fazer negócios, mas, ao mesmo tempo, também até a própria indústria aqui verificando o que está sendo oferecido, né, de capacitação para poder, né, direcionar aí os seus profissionais. Então, isso é muito importante mesmo. E esses eventos, né, como a Mercoagro e como os simpósios, que eles ajudam a tornar não apenas Chapecó e a região, mas toda a cadeia produtiva cada vez melhor. Mas a gente estava falando aqui no início da nossa conversa e como está movimentando a cidade, né, como está movimentando a região. Falamos do tráfego, mas também teve muitas pessoas elogiando até que há anos atrás, né, falando de outras edições mais antigas que faltava hotel, que era mais difícil de se locomover, e até dentro da própria feira, né? Então, vocês, enquanto apoiadores e também comissão organizadora, né, de tanto tempo da feira, falar um pouquinho também de como elevou o padrão, né? Tanto da feira em si, mas da recepção aqui em Chapecó para trazer esse tipo de evento, né? Virou um meme aí no WhatsApp, aí, o estacionamento
lotado de aeronaves, de jatos particulares e aeronaves de pequeno porte, mas é isso, a economia passa por isso. E nós não podemos deixar de citar também as parcerias que a gente teve desde com os taxistas, o transporte como um todo, as forças policiais, as forças de segurança, a prefeitura, as entidades. Se trabalha para quê? Porque uma cidade prospere. E ela está prosperando porque bares, restaurantes, hotéis, tudo lotado. Então, isso significa economia pura, né? Então, o investimento que a prefeitura faz, deixou de fazer ruas, deixou de fazer isso, para fazer um pavilhão de feiras, isso aqui, em pouco tempo, ele devolve tudo para a sociedade e mais um pouco. Além disso, se aproveita para fazer festas e shows, que também é a diversão, que é a vida das pessoas. Então, eu digo o seguinte, esse compromisso que a gente faz com a entidade, tipo do Núcleo VET, com as demais, a gente quer construir uma sociedade melhor, né? Cada vez mais a gente trabalha para isso. E a movimentação financeira que traz para a cidade, né, seu Cervelin, não é única e exclusivamente a parte de hotel, de transporte, seja ele aéreo ou, enfim, restaurantes, né? São também os prestadores indiretos, né? Os secundários, que cada empresa, cada expositor que está aqui, ele contrata alguém para servir um lanchinho no stand. Existem outras prestações de serviço que englobam isso e acabam gerando um horror aí de retorno para a cidade, né? Geralmente são fornecedores locais. O próprio Núcleo VET tem sempre priorizado fornecedores, né, locais de Chapecó. E por isso, essa questão de apoio das entidades, que o Cervelin muito bem comentou, principalmente também da prefeitura, né, em disponibilizar em Chapecó oportunidade para que a gente expanda cada vez mais a rede hoteleira, para que a gente tenha uma rede viária, um acesso a Chapecó mais facilitado. E também estrutura, né, e locais para fazer eventos cada vez maiores, isso só tem a agregar na economia da cidade, né? Então, por isso que Chapecó está aí na quarta maior economia do estado de Santa Catarina, né? E não pode parar. Então, o investimento ele precisa ter, e locais como esse, né? A gente até em o ano passado, a gente, por ocasião da reforma lá do centro de eventos, a gente teve que fazer os eventos do Núcleo VET, e a gente fez aqui na IFAP, né? Só que nos pavilhões antigos, né? Essa estrutura ela já não estava pronta, e a gente teve um gasto muito grande para adequar a estrutura, para que a gente conseguisse dar um conforto um pouco maior, tanto para os patrocinadores, os expositores, quanto para os participantes da feira, né? Então, essa nova estrutura aqui, ela vem para agregar bastante na agenda aí de eventos de Chapecó. Ótimo. E expectativas aqui, temos ainda 2 dias, 1 dia e meio, então, que já estamos na metade da tarde, mas 2 dias aí de feira pela frente. Expectativas para esses próximos 2 dias? A minha expectativa aqui, né, hoje eu reservei o dia até para vir aqui participar do podcast, né, com vocês, e depois eu vou dar uma circulada, só que eu já estou vendo que eu não vou conseguir terminar hoje, né, então eu vou ter que voltar num outro dia, provavelmente amanhã. Mas a expectativa é bastante grande, né, nós como apoiadores só confirma, né, esse nosso desejo como instituição de estar apoiando edições futuras. Acho que essa parceria entre as duas instituições ela é extremamente válida. Uma outra, vou citar muito aqui o professor Tejon, que comentou na palestra de abertura, né, a gente precisa comunicar melhor o nosso agronegócio, né, do Brasil. Infelizmente, a gente tem cada setor fazendo a sua divulgação, fazendo a sua pregação, e às vezes a gente até nos julga, porque no setor do agronegócio, lá na produção, nós somos muito pressionados por órgãos de preservação ambiental,
de defesa dos animais, né? E a gente sabe hoje que existem falhas no processo, existem. Como qualquer processo, como qualquer indústria, existe falha. Agora, não é maioria, isso é minoria. Então, nós precisamos comunicar isso para o consumidor, principalmente, que ele pode ficar muito tranquilo. Os animais não sofrem maus tratos, pelo contrário, a gente vê cada vez mais empresas que vêm com programas de certificação em bem-estar animal, alterações na criação desses animais, tudo isso para atender essas exigências, né? E não é isso aí é questão do passado já, né? Eu acho que essa geração de pessoas que estão no campo hoje não são mais produtores rurais isolados, que não têm conhecimento. Antigamente era difícil do conhecimento chegar até eles, né? Precisava ir um veterinário, ir um técnico até a propriedade rural, e hoje ele já acessa da tela do celular através de grandes plataformas, capacitações, treinamentos, cursos de graduação, inclusive. Então, o conhecimento hoje ele tem esse poder daí de difusão bem maior. Então, hoje a gente não vê mais esses pequenos produtores sem conhecimento, a gente vê grandes empresários rurais mesmo, né? Porque é empresa, o pessoal não tem mais lá um chiqueiro, uma pocilga de suínos e que são criados de qualquer jeito. Hoje existe toda uma estrutura por trás disso. E isso a gente tem que comunicar, né, seu Servilin? Da mesma forma que as tecnologias que chegam para nós sermos cada vez mais eficientes, tanto lá no campo, né, na utilização dos recursos naturais, né, muito se fala em utilização de água para a produção de carne. A água também é um ponto crítico para a indústria, né, para transformar o animal em carne. Então, são tecnologias que a gente precisa estar cada vez mais explorando e melhorando, trazendo para o processo para que a gente consiga ser mais eficiente, tanto lá na produção, em relação aos recursos naturais, quanto até mesmo a otimização, a utilização do máximo potencial dentro de uma indústria. Com certeza. Completando ali, Moreira, eu digo o seguinte: nós comunicamos mal o que nós fizemos muito bem. Tá? Perfeito. E isso faz com que a sociedade ache que todo mundo é criminoso na atividade que faz, né? E nós fazemos algo tão bonito e tão glorioso que a gente precisa fazer com que a sociedade saiba. Por isso essa união de esforços, essa parceria que a gente quer fazer, que é alimentar pessoas com verdadeiros alimentos, né? Então, eu quero agradecer muito a parceria que nós temos com o Nucleovet e dizer o seguinte: estaremos abertos a continuidade, com 2025 já com data marcada, né? Muito obrigado pela parceria toda. Imagina, Servilin, nós que agradecemos também, ficamos bastante honrados, né, pela parceria e realmente a gente vê que é uma parceria que vai ser duradoura em defesa do agronegócio como um todo, tá? Perfeito. E dessa forma também aproveito para, em nome da Mercoagro, agradecer também a presença aqui do Nucleovet no Mercoagro Podcast e desejar uma excelente visitação, então, à feira, e que você consiga ver o máximo possível. E deixar aqui, se quiser deixar um recado final também. Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, seu Servilin. Eu vou deixar um recado aqui para o público, né, que tá aí em Chapecó e também nas cidades vizinhas aí, que venham participar, venham visitar a feira. A feira, o pouquinho que eu já pude ver antes aqui do podcast, está bastante interessante. Eu mesmo, né, como profissional, né, atrás eu trabalho, eu tenho um emprego, então além de vice-presidente do Nucleovet, eu estou interessado também, já peguei um mapinha da feira aqui para voltar nas empresas que eu tenho interesse, para estar buscando algum conhecimento, né, alguns equipamentos, até para usar na minha profissão como médico veterinário mesmo, né. Então, tem muitas coisas que não estão só relacionadas com a indústria da carne, né, Servilin? É realmente uma feira para todo o agronegócio. Isso aí, é uma combinação de fatores que todos os profissionais têm certa participação em maior ou menor escala. Muito obrigado, Moreira. Um grande abraço a todos os membros da diretoria, ao seu Lucas também, o Piroca, que foi parceiro que a gente vinha conversando, e você
sucedendo ele. Então, eu digo o seguinte, cada vez mais nós vamos fortalecer a nossa cadeia de produção e tocar esse Brasil para frente. Com certeza. Perfeito. E a Mercoagro é realizada pela Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a SIC, e é a maior exposição feira das Américas e uma das maiores da indústria mundial da proteína animal. A feira segue até amanhã, sexta-feira, no Parque de Exposições Tancredo Neves, em Chapecó, Santa Catarina. Fique por dentro de todas as notícias e informações através do site mercoagro.com.br, do aplicativo Mercoagro e também o Instagram, @mercoagrochapecó. E fiquem ligados no Mercoagro Podcast, estaremos aqui durante toda a feira trazendo informações para vocês.